Esses são os dois textos. Aconselho que leiam capítulo 1 de Mateus antes de dormir e capítulo 1 e 2 de Lucas. Façam esse exercício. Será muito importante. Quando nós observamos os eventos ao redor do nascimento de Jesus, nesses dois livros, principalmente em Mateus e Lucas, desde o anúncio do anjo Gabriel a Maria, foi o primeiro momento. Quando toda essa história começou, quando o anjo Gabriel veio até Maria e anunciou que ela estaria grávida, que o poder de Deus, o Espírito Santo, viria sobre ela e startaria o processo no óvulo de Maria, que daria luz a um ser santo, a um ente santo, e o nome que seria dado, etc e tal. Conhecemos essa história. Quando pensamos em tudo isso ao redor, José, ao observar que a sua noiva se encontra grávida, não foi da noite para o dia, a barriga precisou aparecer, então levou alguns meses para que José descobrisse isso. Ao José descobrir isso, é um homem justo, honesto e íntegro, não quer difamá-la, não quer desonrá-la, quer fugir, para que ela fique bem assessorada pela família, e ele, como sendo aquele que a abandonou. Que homem fantástico é José. Desde todos esses eventos, os sonhos que José tem, as visões em sonhos que José tem, os anúncios, os avisos que José recebe. José é guiado por sonhos, e esses sonhos são sonhos de aviso, sonhos de orientação. José tem que sair de uma região, ir para outra região. O fato do ambiente, do próprio recenseamento, que não encontra lugar para hospedaria, e vai para uma manjedoura. A manjedoura em si, algumas pessoas olham e observam e falam sobre a manjedoura como se fosse assim: ele era pobre, tão pobre que não tinha lugar para estar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A manjedoura não tem nada a ver com pobreza, tem a ver com o ambiente no qual o recenseamento provocou, e não havia lugares para todas as pessoas, e o lugar naquele momento mais adequado para que a criança nascesse foi no celeiro. Gente, a criança nasce no dia de hoje em ônibus, em carro de bombeiro, em qualquer lugar. Não tem essa coisa, a gente sabe que é assim, nós sabemos que é assim. Quando chega a hora, não importa onde esteja, a criança vai nascer, não interessa, não tem hotel, não tem quartinho quarto de hospital. Se não der tempo de nascer, vai nascer onde tiver. Uma criança que nasce no lugar onde nasce, recebe presente de rei. Os 3 magos, astrólogos, reis magos, vêm até a presença dessa criança. Olha tudo que acontece no nascimento de Jesus. Quando nós observamos todas essas coisas ao redor, até o dia que o menino nasce, até o dia que o menino com seus pais retornam e vai ser criado em Nazaré. E aí vocês conhecem toda a história. Esses eventos que cercam o nascimento de Jesus significam algo. Este é o verdadeiro sentido do Natal. E é sobre isso que quero falar para vocês nessa noite. Fiz tudo isso para dizer a vocês que o Natal tem uma mensagem para os homens e para as mulheres do século 21. Obviamente tem uma mensagem para os homens e as mulheres de todos os séculos, mas estamos no século 21. Então, qual é a mensagem que o Natal é nascimento. Então, quando eu falar Natal de Jesus, é o nascimento de Jesus, entende? Natal é nascimento. Então, qual é a mensagem que o Natal de Jesus traz aos homens e às mulheres do século 21? A primeira, mais básica de todas, é o seguinte: essa é a mais básica de todas, que o Natal declara que a humanidade não pode salvar-se a si mesma. É por isso que nasce um Salvador. E em todos os lugares os textos vão dizer o Salvador. Ele salva os homens do pecado. Ele veio para salvar. Ele é o Salvador. O Natal nos demonstra a coisa mais básica, a primeira de todas: a humanidade não pode salvar-se a si mesma.
precisa de um Salvador. Essa é a primeira mensagem do Natal. A segunda mensagem do Natal é que nascimentos não planejados pelos pais podem ter sido plano de Deus. Maria não esperava ficar grávida enquanto noiva. Nem José esperava que sua noiva ficasse grávida. Aquela criança, pensemos como pais comuns, aquela criança não estava planejada. Nenhum deles imaginou estar numa situação como essa. E o Natal nos fala isso. O Natal de Jesus nos diz isso, que nascimentos não planejados pelos pais podem, não todos são assim, mas podem ter sido planejados por Deus. Não é todo nascimento não planejado que é um plano de Deus, não é isso que estamos falando. Mas estamos dizendo que alguns nascimentos de pessoas que não foram planejados pelos pais são nascimentos que foram planejados por Deus. Deus estava naquele negócio, mesmo que não tivesse plano. Olha a situação que nós estamos vivendo, esse não é o momento, essa não é a hora. Já aconteceu isso comigo. Esse não é o momento, essa não é a hora. Estamos no pior momento para ter um filho, ou um segundo filho, ou um terceiro filho. Estamos no pior momento para enfrentarmos uma situação como essa. Não estava nos nossos planos, mas depois que nasce, que os anos passam, você entende, poxa, Deus supriu, Deus estava naquele negócio. Amém? Maria tinha tudo para ser uma mãe solteira, certo? Abandonada pelo marido, porque se achou grávida de alguém que ela não esperava. Olha que interessante. Número 3, eu vou ser rápido, eu quero registrar a mensagem. Número 3, o Natal de Jesus é uma exaltação à vida e um ataque contra o aborto. O Natal de Jesus é uma exaltação à vida e é um ataque contra o aborto, porque não era planejado, não estava nos planos de José, não estava nos planos de Maria. E se fosse nos dias de hoje, em determinados lugares, a primeira coisa que as pessoas pensariam seria: faz um aborto, porque não era a hora, eu não quero ter esse filho. Aliás, nos dias de hoje, algumas pessoas vão dizer assim: não é meu, não fui eu que fiz, aborta. Não vou me responsabilizar, não sou pai, não quero nem que faça exame, não me interessa. Está grávida, não vou assumir, é melhor um aborto. É por isso que as pessoas querem que o aborto se torne uma normalidade nos nossos dias, porque querem resolver os seus problemas com o aborto. É mais fácil matar do que cuidar. Essa é a fato de uma criança. É muito mais fácil matar um bebê no útero do que criar uma criança que vai chorar durante as noites, que vai ficar doente, que vai precisar de 100% da nossa atenção até que consiga, por conta própria, seguir a sua vida. Vai nos incomodar durante as madrugadas, vai nos incomodar durante a vida, vai ser um peso para a nossa própria liberdade. É mais fácil abortar, porque já não preciso ter esse problema. É um problema, eu não quero esse problema na minha vida. Fez o problema, mas não quer se responsabilizar pelo problema. E o Natal de Jesus, todas as possibilidades, se fosse nos nossos dias, indicaria um aborto. Mas o nascimento de Jesus, José assumir o filho, Maria aceitar a criança, que não era dela, no sentido planejada por ela, e que não era do seu marido. O nascimento de Jesus é uma exaltação à vida e um ataque
contra todo o sistema abortivo que possa existir. Número 4, o Natal de Jesus nos mostra que, como José, precisamos nos adaptar da melhor maneira possível aos acontecimentos não esperados. O Natal de Jesus mostra que, como José, nós devemos nos adaptar. Tem coisas que acontecem na nossa vida que não estavam planejadas, que nós não esperávamos. Nós até criamos um plano, estabelecemos, fizemos o plano direitinho, amarramos todas as pontas soltas, e ainda assim deu errado. E o que a gente faz? Chuta o pau da barraca? Não, a gente se adapta. A gente se adapta às circunstâncias da melhor maneira possível, porque esses eventos, esses acontecimentos não esperados, podem ser usados por Deus para o benefício da nossa própria vida, para nos fazer crescer, para nos fazer amadurecer, para nos fazer melhores. Estão entendendo? José, pense num camarada que teve que se adaptar em todos os sentidos. Ele teve que mudar de país 2 vezes. Mudar de país. As fronteiras daquela época não eram como as nossas de hoje, mas ele teve que mudar de país pelo menos duas vezes, atravessar mares, para morar em outro lugar, abandonar sua própria residência, para manter um menino vivo, para proteger, para cuidar da esposa e manter um menino vivo, para cuidar da criança, e os outros filhos que iam nascendo também, porque Maria e José tiveram pelo menos mais 6, só meninos tiveram mais 4, mas irmãs era natural. Marcos 6 diz o nome dos 4 irmãos que ele tinha e ainda das irmãs, não fala o nome das meninas, mas haviam irmãs. Pelo menos no mínimo Jesus teve mais 6 irmãos, 4 homens e 2 meninas, no mínimo. E José teve que dar conta dessa turma toda, mudando de país, se adaptando ao sistema, mudando de lugar. Daqui a pouco hoje avisa, pode voltar, vai embora para lá, e daqui a pouco ele tem que pegar a turma toda e mudar. Gente, é a mesma coisa que a gente sair daqui e morar na Bahia, se a gente nunca ter ido para lá. É a mesma coisa que o camarada ter vindo para cá do Espírito Santo sem nunca ter estado aqui. É a mesma coisa que a gente sair daqui e morar no Rio de Janeiro sem a gente não conhecer nada, porque Deus mandou a gente ir para cuidar da nossa família. Amém? E se Deus mandar você mudar para a França, para os Estados Unidos, para qualquer lugar da Europa, para continuar a obra de Deus, para levar a nossa igreja, você vai também. E se não precisou ir para outro país, se estiver aqui para outro estado, você vai também. Não importa, você precisa ser uma pessoa capaz de se adaptar às circunstâncias, porque muitos acontecimentos são inesperados e a gente não programamos eles. Mas o que a gente faz? A gente simplesmente se mata? Não, a gente se adapta. Fale para quem está do seu lado, não precisa se matar, só precisa se adaptar. Rimou, por isso que eu mandei você falar, porque rimou. Não precisa se matar, precisa se adaptar. Amém? 5º lugar, o Natal de Jesus nos mostra também, se José tem algo a nos ensinar, o Natal de Jesus nos mostra também que, como Maria, às vezes só podemos dizer, seja feita a vontade de Deus, pois os nossos planos não saíram como esperávamos. José teve que se adaptar, Maria teve que dizer, seja feita a vontade do Senhor. Não dá para desfazer isso. Estão entendendo? Não dá para resolver de outra forma. Não dá para não dá para encontrar outras soluções. A única solução que eu tenho agora é dizer que se cumpre minha palavra do Senhor. A única solução que eu tenho a dizer é, seja feita a vontade de Deus. As coisas não saíram como eu esperava. Estão entendendo? O Natal diz isso para a gente. O Natal de Jesus diz isso para a gente. A gente tem que aprender com Maria a dizer, cumpra-se em mim a palavra do Senhor.
Os meus planos fracassaram. Os meus projetos deram errado. Mas tem uma saída. É dizer: seja feita a vontade de Deus. Jesus não ensinou a gente a orar isso? Seja feita. Seja feita. Seja feita. Aonde? Na terra ou na minha vida também? Ou no céu. Tem horas que, como Maria, a única solução que temos, é isso que o Natal nos ensina, é dizer: seja feita a vontade de Deus, porque as demais coisas não deram certo. Sexto, o Natal nos revela que Deus ainda invade a história. O Natal nos revela que Deus ainda invade a história. Deus tinha, há muito tempo, Deus não fazia mais nada no mundo. Desde quando, bispo? Desde que levou o povo cativo, que colocou os profetas para proclamar ao povo o pecado do povo, para anunciar ao povo que eles iriam em cativeiro. Aí vem um anjo e quebra o ciclo, quando anuncia a Maria que ela teria um menino e que o nome espiritual desse menino seria Emanuel, que significa Deus conosco. É como se o anjo estivesse dizendo assim: ó, faz muito tempo que Deus não faz nada por aqui, mas Deus resolveu quebrar o ciclo, invadir a história e dizer agora: até ontem, até o passado, vocês me viam vindo de vez em quando aqui fazer alguma coisa, só que agora, por causa deste menino, eu estarei o tempo todo aqui na terra. Deus conosco. O próprio Jesus prometeu: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele é Emanuel, Deus conosco. O Natal nos revela: Deus ainda invade a história. E, gente, invade tanto a história que daqui a pouco Deus vai invadir de novo, para estartar tudo o que precisa acontecer, da revelação da escatologia, do fim das coisas. Deus de novo vai invadir a história para resolver o problema da humanidade, vamos dizer assim. Por último, o Natal número 7. O Natal nos mostra o tamanho da intolerância humana. Eu queria encerrar com uma coisa positiva, mas infelizmente o pensamento foi fluindo e acabou aqui. O Natal nos mostra o tamanho da intolerância humana, pois como alguém que nasceu numa manjedoura pode ameaçar tanto os planos dos homens e das mulheres malignas? Deixa-me te falar uma coisa: toda vez que um país ou uma nação tende para controlar o seu povo, para tirar a liberdade do povo, para tirar a vontade do povo, para controlá-los totalmente, para tirar a sua liberdade, uma das coisas principais que esses países e esses governos fazem é proibir a religião, proibir a fé, principalmente proibir a Bíblia e a fé cristã. Porque eles sabem que se eles permitirem a Bíblia e a pregação livre do Evangelho e a pregação livre da vida de Jesus, eles não conseguem controlar o povo. A China não seria a China se o povo tivesse a Bíblia e a mensagem livre. A Coreia do Norte não seria assim se o povo tivesse a Bíblia e a mensagem de Jesus sendo divulgada livremente. Eles sabiam que a pregação sobre Jesus, a palavra de Deus, a Bíblia livremente oferecida ao povo, pode prejudicar os planos e controle que eles têm. Por isso, gente, a igreja não pode abrir mão do Natal. A igreja não pode, por tudo que é mais sério nesse mundo, a igreja não pode abrir mão de celebrar o Natal em culto, proclamando a palavra de Deus.
Amém? Não só nas nossas casas, na ceia da véspera, mas também no dia, não importa se é no meio, o feriado vai cair no meio de semana, a gente fazendo um culto especial. E aí eu encerro com essa: como é que o Natal nos mostra o tamanho da intolerância humana? Porque como é que alguém que nasce numa manjedoura pode ser uma ameaça para esses líderes autoritários, para esses governos que tiram a liberdade das pessoas? Eles sabem que Jesus é uma ameaça para eles. Eles sabem que o Natal, esta mensagem, é uma ameaça. Eles sabem que a fé cristã, a fé no Evangelho, é uma ameaça contra os seus planos. E aí a intolerância é revelada, porque o Natal revela a intolerância das pessoas. Você quer saber quando uma pessoa odeia Deus, mesmo dizendo que tem Deus, mesmo indo num culto, numa missa, numa igreja? Você quer saber como de fato uma pessoa odeia Jesus? É quando ele não dá nenhuma importância à mensagem do Evangelho e ele rejeita a mensagem do Natal. Aí você descobre que essa pessoa não dá valor nenhum a Deus, porque o Natal revela os planos de Deus. O Natal revela o plano de Deus em 2 estágios. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo. Está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O segundo estágio é um dos textos que eu mais amo da Bíblia, está em Hebreus 4. Qual é o 2, 6, qual é o 12? E diz assim: porque em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. O Natal revela o plano de Deus para nós. Por isso a rejeição daqueles que odeiam Deus. Quem odeia o Natal, odeia Deus. Quem rejeita o Natal, a mensagem do Natal, rejeita Jesus. Não é uma festa, entende? Não é o 25 de dezembro, entende? É o que está envolvido neste nascimento, nesta mensagem. Não é a data, não é a troca de presentes, entende? É o significado. Portanto, a igreja tem a obrigação, não só de restaurar, de manter a história viva, mas de todo o Natal, não importa a data. Amanhã podem mudar a data do Natal, nós vamos celebrar o Natal na data que marcar, porque para nós não importa a data, para nós importa o que aconteceu e o significado disso nas nossas vidas. Amém? E na vida dos que creem. O Natal mostra a intolerância das pessoas. O Natal mostra a intolerância de quem odeia Deus. O Natal mostra como as pessoas conseguem ser ameaçadas por um menino, uma criança que nasceu na manjedoura. Porque a criança que nasceu na manjedoura cresceu e virou o Salvador dos homens, e ele voltará para julgar os pecados dos homens. Vamos ficar em pé? Vamos orar.